Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um ou dois relatos para vocês esta noite, né? Porque, como eu sempre digo, quando eu não consigo deixar um ao vivo para vocês, eu deixo um tipo ao vivo. E como muitos sabem, estamos na Horror Expo, então não vai ser possível fazer um ao vivo e estou deixando esses tipo ao vivo aqui para vocês, tá? E os tipo ao vivo são mais curtos, né? Não tem aquela interação com o pessoal do Superchat, o chat aqui do lado, mas está aqui o relato para vocês. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo por volta das 10 horas da noite, ou 11, né? E todos os dias às 11 da manhã também tem relatos, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, tem coletânea de relatos aos sábados e coletânea temática de relatos de domingo. 12:30 tem os vídeos do Matheus, Almanaque Assombrado de segunda a sexta, e notícias de sábado e domingo, um domingo outro, um especial. Ok, vamos ao relato então. Não se esqueça de dar aquela fuçadinha na loja assombrada, hein? Relato de hoje, a chácara de Sete Além. Sete Além, pessoal, olha lá. Olá, Ana e assombrados, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Tenho 21 anos e amo tudo o que tem a ver com o sobrenatural desde pequena. Inclusive, um dos meus blogs preferidos era o sobrenatural.org. Sou fã do canal desde o primeiro vídeo. Se houver nomes, estarão trocados. Bom, o relato que quero contar hoje envolve eu e meu namorado em um de nossos primeiros encontros. Só para contextualizar, tanto eu quanto ele somos péssimos para decorar caminhos, ver mapas, entender placas e nos perdemos até mesmo usando GPS. Embora meu namorado seja apaixonado por motos e seja um motoqueiro muito experiente. Moramos no interior de São Paulo, mas gostamos muito de sair todo final de semana para visitar cidades próximas. Uma delas é muito conhecida pelas feirinhas de artesanato e cerâmica. Montamos na moto e fomos seguindo as placas. Para variar, pegamos uma saída errada, mas como estava de dia e a estrada era bem sinalizada, chegamos no local sem muitos problemas. Após passar o dia andando por lojinhas e beliscar porções num barzinho com mesas na calçada, o que eu amo, já estava escurecendo quando decidimos pegar o caminho da roça. Como diria minha mãe, né? Ir para casa. Gostaria de salientar que eu não bebo e que o meu namorado gosta de tomar uma cervejinha, porém ele não bebe quando está pilotando a moto. Estávamos na estrada, seguindo as placas que indicavam a nossa cidade. O céu já estava completamente escuro e a temperatura tinha caído muito. Tremíamos mais que vara verde de frio. Quando achamos que estávamos chegando na cidade em que moramos, adivinha? Estávamos entrando em outra cidade, que não era vizinha, mas também não ficava longe. Enfim, paramos em um posto de gasolina para pedir informações ao frentista e ele disse que era muito fácil chegar ao nosso destino. Bastava 2 curvas e cairíamos na estrada direto para lá. Agradecemos e 2 curvas depois havia uma placa apontando a estrada e dizendo cidade tal, tantos quilômetros. Seguimos em frente. Na primeira curva da estrada... O pernilongo... Mas que coisa! Bom, na primeira curva da estrada, o asfalto sumiu e deu lugar a um chão de terra cheio de pedregulhos. Havia mato dos 2 lados e nenhuma iluminação. Achamos estranho, mas pensamos que estávamos em algum atalho. Andamos e quanto mais tempo passava, mais sinistro e deserto ficava o lugar. A luz da lua estava fraca e se não fosse pelo farol da moto, não enxergaríamos um palmo à frente do nariz. A única coisa que dava para distinguir era a vegetação, que era mais escura do que o céu. Porém, era uma vegetação baixa e havia cerca de 2 lados da estrada de terra e que certamente indicava que ali era uma plantação de fazenda. Já nem nos importávamos mais com o frio, a tremedeira agora era de medo.
Não queríamos voltar temendo nos perder ainda mais no meio daquele lugar deserto. Não havia sequer um sinal de vida ali naquelas bandas. Começamos a desconfiar que entramos no caminho errado. Mas, Ana, aquele era o único lugar que a tal placa indicava. O desespero começou a tomar conta e até o meu namorado, que é um cara alto e fortão, já estava parecendo um gatinho assustado. Eu, que estava na garupa, o abraçava tão forte que se caíssemos íamos cair grudados. E, claro, rezava para tudo quanto é santo que eu conheço. Depois de muito tempo naquele caminho reto, que parecia que não tinha fim, vimos uma forte luz de poste iluminando o que parecia ser uma chácara. Diminuímos a velocidade na esperança de encontrar alguém para nos ajudar. Havia um muro comprido e alto com um portão no meio da onde vinha a fonte de luz. Tudo era grande e comprido. Tudo era grande e comprido demais para ser a entrada de uma simples chácara. O que vou descrever a partir de agora se passou em menos de 1 minuto, mas foi tudo que eu consegui reparar. Meu namorado parou a moto assim que chegamos em frente ao portão, e do lado de dentro havia 2 homens, um moreno e um negro. Meu namorado disse boa noite e o moreno disse boa noite, mas o negro apenas fez um movimento de cumprimento com a cabeça, típico de quem mora no interior, sabe? Então meu namorado explicou a nossa situação e perguntou se ele sabia nos dizer como chegar na nossa cidade. Ana, eu não vou saber dizer ao certo quais foram as suas palavras, porque enquanto ele falava, eu entrei numa espécie de transe, admirada com tudo que eu estava vendo. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o portão do lugar. Era magnífico, alto, muito alto, e todo trabalhado como se fosse o portão de um castelo. Era lindo e destoava das paredes azul claro manchadas de terra ao redor. Depois percebi que se aquela fosse a entrada de uma fazenda, a casa principal ficava muito longe da entrada, porque só dava para avistar um caminho de terra. Perto do portão havia uma guarita bem simples e uma cadeira de plástico do lado de fora. Olhei para os 2 homens e reparei que eles vestiam roupas bem simples, como trabalhadores de sítio mesmo, mas era uma roupa comum. Assim que olhei o rapaz negro, eu tomei um susto. Seus braços estavam por dentro da camiseta, provavelmente porque ele estava com frio, mas isso me fez pensar que ele não tinha braços, e demorou uns 3 segundos para eu entender que eles só estavam cobertos. Porém, seus olhos estavam arregalados, a cabeça levemente para trás e a expressão vazia. Ele fitava o nada, como se nem soubesse que estávamos ali. Agradecemos a ajuda e, enquanto meu namorado manobrava a moto, olhei novamente para o muro e havia detalhes que eu não tinha reparado antes. Havia espaços dentro do muro formando uma estante de exposição, nichos, assim, fechadas com um vidro, entende? Como se fosse uma caixinha com a frente de vidro. Bem no meio da parede, de modo que o vidro e o resto da parede estivessem no mesmo nível e o conteúdo ficasse dentro do muro. E lá dentro de cada um havia um vaso grande exposto e também uma luzinha vermelha ajudando na decoração, iluminando cada vaso. Gente, coisa esquisita. Nunca vi isso no muro. Não deu tempo de observar melhor nem de tentar entender o que era aquilo tudo. Voltamos para a estrada e aconteceu o seguinte diálogo. Você também viu o que eu vi? E eu perguntei para o meu namorado, você também viu o que eu vi? E ele respondeu, sim. Aquele cara era de verdade? E ele falou, era. O que era tudo aquilo? E ele respondeu, eu não sei. Bom, passaram-se uns 5 minutos e estávamos de volta na estrada principal, justamente como o homem havia nos dito. Aí tudo voltou ao normal, asfalto, iluminação, carros passando. Ele explicou que sairíamos ao lado de um condomínio de altíssimo padrão, bem conhecido na região. Poucos quilômetros depois disso, estávamos atravessando o portal de entrada da nossa terra.
Só então tivemos coragem para discutir sobre o que tinha acontecido, porque a placa indicava aquele lugar tão sinistro e deserto. Meu namorado jura de pé junto que ali era impossível até para ele se perder. O que era aquela chácara? Era estranha e monumental demais para ser só uma entrada de fazenda. E aqueles homens no portão? Por que estavam parados ali, no meio do nada, no frio? Estavam esperando alguém? Durante todo o percurso, ninguém passou por nós. Não sabemos se fomos para outra dimensão ou se aquilo era mesmo real. Eu só sei que, ao julgar pela aparência, coisa boa não acontecia naquele lugar. Não há quem tire da minha cabeça que ali era um local de seita ou rituais. E aqueles eram os porteiros que recebiam os praticantes. Pode ser que seja apenas uma fazenda, mas e aquela entrada sem fim? Meu namorado apelidou o local de Sítio do Tio Lu, fazendo alusão à casa de veraneio do Coisa Ruim. Credo. Enfim, Ana e Assombrados, qual a opinião de vocês? Obrigado por contar meu relato. Desculpe se ficou muito grande, mas foi preciso para detalhar. Tenho outros relatos que aconteceram comigo, com meu namorado, envolvendo espíritos, premonições e até o próprio Tio Lu. Mas quem é Tio Lu do canal ou do próprio? Mas eu conto nas próximas vezes. Atualmente eu moro nos Estados Unidos e o meu namorado no Brasil. Seus relatos são a minha companhia durante o dia quando estou trabalhando, e à noite eu e ele estamos online para assistir juntinhos, porque ele ama o canal e a gente aproveita para matar a saudade. Parabéns, Ana e Matheus, por serem o melhor e mais comprometido canal do YouTube, tratando o sobrenatural com respeito e nunca deixando faltar conteúdo. Vocês merecem todo o sucesso do mundo. Obrigada. Só pra Ana. Certo. Vou jogar no Maps. Vou procurar esse lugar. Depois, né, Ana? Não agora, enquanto você está fazendo aqui os relatos, né? Vou para o segundo relato, vou contar 2 para vocês. O segundo relato também envolve outra dimensão, talvez. O relato é outra dimensão ou areamento. Areamento seria tipo, o cara tá perdido, tá avoado, sabe? Areado, ele tá confuso, ele não sabe pra onde vai, onde está, quem é, alguma coisa assim, tá? Olá, Ana e Assombrados, tudo certinho? Me chamo Ciclana. Este relato é do meu boy e se passou entre 1989 e 1990, quando ele era adolescente e morava em uma cidadezinha no interior de Pernambuco. Areamento é um termo usado lá para dizer que a pessoa teve um passamento, ficou desorientado, sem saber para onde ir. Porém, acho que não foi isso, devido às características que ele dá ao ambiente e às pessoas que viu, visto que lá é pequeno, menos a língua do povo, né? Seria quase impossível não encontrar alguém conhecido. Agora é o namorado, o boy, relatando. Agora é ele falando. Era uma manhã de segunda-feira. Saí de casa por volta das 6 horas da manhã para procurar serviço. Já tinham me indicado um local que provavelmente estariam precisando. Então saí confiante que ia começar aquele dia mesmo. As pessoas já começavam suas rotinas, crianças indo para a escola, mulheres varrendo calçadas, entregadores de leite com suas bicicletas, tudo normal. Fui direto na obra que me indicaram, mas não tinha ninguém lá. O que era estranho, pois a pessoa que me indicou trabalha lá e não era de faltar em serviço. Fiquei um tempo e, percebendo que ninguém aparecia, resolvi voltar e ver se dava sorte de encontrar alguma coisa para ganhar uns trocados. Fui passando pelas obras onde já tinha trabalhadores e perguntando se não havia uma vaguinha pelo menos para carregar tijolos, mas todos diziam basicamente o mesmo. Tem não, rapaz. Tem não, rapaz, e o trem tá feio. Fiquei desanimado e resolvi voltar para casa. Cabisbaixo, fui pensando no que eu faria para ajudar minha mãe.
Essas coisas de quem está desempregado. Quando percebi que havia caído a temperatura, levantei a cabeça e olhei para o céu, pensando que ia chover, mas logo estranhei que não, o céu não tinha nenhuma nuvenzinha sequer, só estava com uma cor estranha. Tava meio que um laranja rosado, como um pôr do sol, porém sem vida. Procurei a direção do sol para tentar deduzir que horas eram, pois eu não usava relógio, e vi que ele estava atrás de mim, igualmente sem vida, opaco, tanto que não fazia minha sombra à frente. Achei tudo estranho, mas prossegui caminhando na avenida principal, até que avistei parcialmente a torre da igreja. Guardem esse detalhe. Cruzei com um casal do qual a mulher me olhou com um semblante de espanto, como se eu tivesse assustado o marido. O marido não transmitiu reação, apenas olhou e prosseguiram. Continuei caminhando sem encontrar ninguém no caminho, o que estranhei. Olhei novamente para o céu e estava ainda laranja rosado. Quando olhei para frente novamente, vi que ainda dava para ver só uma parte da torre da igreja, o que era estranho, pois pelo tempo que eu caminhei já era para eu estar vendo toda a igreja. Foi quando me dei conta que a avenida não era a qual eu estava antes. Estava tudo velho. Não tinha ninguém na rua. A avenida parecia não ter fim, nem ruas a atravessando. Foi quando me toquei que algo estava errado. Parei, olhei para trás na intenção de ver aquele casal, mas nada, nenhum passarinho em uma árvore. Fiquei na dúvida se eu voltava ou prosseguia, pois como estava vendo uma parte da torre, se fosse mais à frente encontraria a esquina, onde viraria para uma avenida menor que me levaria para casa. Decidi ir. Via as casas todas velhas, como se não morasse ninguém há anos, calçadas com pedaços de telhas, tijolos, folhas secas, e isso me desesperou, porque naquele trecho, pelo menos até onde eu me lembrava, pelo tanto que eu andei, já era para estar onde havia comércios, lojas de doces, roupas. Tinha uma escola também. Olha, eu juro que aí me deu medo. Mas se não andasse, eu não saberia o que estava acontecendo. Foi quando finalmente avistei uma esquina, à direita, que parece ter surgido ali naquele momento. Apressei o passo ainda mais e virei. Ufa, pensei, né? Mas quando olho, o pesadelo não havia acabado. Havia umas pessoas estranhas, brancas demais para aquela região, andando com pressa, não me notavam. Eu queria perguntar onde estava, que bairro era aquele, que horas eram. Isso martelava na minha cabeça. Olhei para frente e resolvi seguir, pois tinha esperança de já estar perto de casa. Até que olhei para cima e você não acredita. Ninguém acredita, eu sei. Mas a bendita igreja estava lá no fim da avenida de novo. Sim, era outra avenida, porém a localização era a mesma. Eu me desesperei. Depois de anos, me deu vontade de... Não sei, me deu vontade de chorar, mas eu continuei andando. E vi um senhor conhecido da família, de lado, parado em frente ao que parecia ser um bar. Chegando perto, eu gritei, seu fulano, ei, seu fulano. Quando mesmo virou o rosto, eu percebi que ele estava com os olhos estranhos. Na hora parei, pois eu fiquei com medo. Perguntei a Deus o que fazia e por que ele estava fazendo aquilo comigo. Eu só queria que aquilo acabasse logo, aquela provação, sei lá o que era aquilo. Foi quando ouvi uma voz conhecida ao longe me chamando e era o meu irmão. Olhei para o lado e até hoje eu não sei como foi, mas estava em frente à minha casa, do outro lado da rua. Olhei ao redor, estava tudo normal, os mesmos barulhos de carro, carroça, bicicleta, criança indo e voltando da escola, o sol brilhando no meio do céu azul, sem nenhuma nuvem. Meu irmão falou, Roxe, o que tu tá fazendo aí parado? Tu não ia trabalhar? Bora, mãe fez almoço. E eu respondi, eu tava tentando achar a casa.
mas olhava para a torre da igreja e não via onde virar. Rindo, ele me disse: menino, eu saí aqui na porta e tu tava parado que nem um poste, olhando para frente. Bora comer, teu mal é fome. Entrei e fui tomar banho antes e fiquei me perguntando durante o resto do dia o que foi aquilo. Ana, antes de conhecer o canal, eu pensei muito nisso. Que ele teve agora é a namorada dele falando. Eu pensei muito nisso, que ele teve um surto psicológico devido às preocupações, porque não ter conseguido o serviço, por não ter conseguido o serviço e porque tinha comido pouco antes de sair de casa. Porém, entre sair de casa e voltar, mesmo passando nas obras, não daria nem 90 minutos, pois, como disse no começo, a cidade é muito pequena. Nessa época, pior ainda. Quando fui lá, que ele me mostrou o exato ponto onde ele estava quando viu a parte de cima da torre, porém caminhamos o restante da avenida e quanto mais você anda, mais dá para ver a torre. Sem falar que tem 4 ruas à direita e 2 à esquerda, sendo que a penúltima, à direita, faz cruzamento com uma da esquerda, onde nesta tem uma escola e um terreno onde antes tinha um casarão. Depois que conheci as histórias de Sete Além aqui no canal, eu fiquei matutando que ele pode ter ido para outra dimensão. Ou foi uma junção dos dois, sei lá. Perguntei muito para ele se os olhos do homem conhecido eram negros. Ele simplesmente não lembra. Ele só fala que sentiu muito medo ao vê-los. Enfim, ele tem outras histórias que aconteceu com pessoas que ele conhece. Eu tenho algumas da minha família, porém preciso ver a minha avó para ela me dar detalhes, pois eu não lembro bem. Desculpa qualquer erro, estou escrevendo no celular, tive que parar umas 6 vezes por conta do meu pequeno. Beijos para os seus e ficamos com Deus. Um beijo para você. Muito obrigada pelo relato. Aí, pessoal, mais um clássico daqueles que acontece. Como eu já contei aqui algumas outras vezes, fiquei sabendo há pouco tempo que a minha mãe contou que uma vez a minha avó contou para ela que também meio que se perdeu no meio da cidade. Ela estava indo da casa dela para a casa da minha mãe e para isso passa no centro da cidade, pelo meio de uma praça, né? Cidade a qual minha avó viveu, tipo, 78 anos da vida dela, sei lá, né? Minha avó é falecida, mas ela contou pra minha mãe que ela tava vindo, passando no centro, onde ela conhece até. Ela devia ter, nessa época, uns 83 anos, mas sempre foi muito lúcida, muito ativa. Com 83 anos, ela tava pintando o muro de trás da casa. Em vez de pedir ajuda, não, tava ela lá pintando muro, lavando roupa e não sei o quê. Minha tia ficava brava. Mãe, não precisa fazer essas coisas, deixa aí que depois... Não, ia fazendo. E lia poema, e escrevia os poemas, as coisinhas dela lá. Então, eu sempre muito lúcida. Não perdeu a lucidez em nenhum momento da vida. E aí, ela vindo... Ela falou que estava passando no meio da praça. De repente, ela olhou e não era mais a praça. Ela falou, aqui era pra estar o bar do fulano. Aqui... Aí tinha uns prédios, umas coisas que não tem na cidade. Aí ela ficou parada, tipo, eu não sei onde eu tô. Aí ela sentou no banco e ficou... Eu falei, eu não vou continuar andando porque eu não sei onde eu tô. E ela ficou parada pensando, olhando aquilo, não reconheceu o lugar onde ela tava. Aí, de repente, num momento ali, que não sei se ela baixou pra mexer na bolsa, alguma coisa, que ela voltou a olhar pra frente, de novo, aí ela reconheceu, aí ela viu o bar do fulano, ela viu que tava sentada num banco ali da praça, o bar do fulano, aí ela reconheceu de novo, continuou e veio pra casa. E aí ela contou isso, mas aí na época minha mãe pensou, falou, nossa, às vezes mãe tá começando a dar uma variada. 80 e tantos anos. Acho que ela confundiu, né? Ficou até meio preocupada, assim, vai que, né? Não, mãe, acho que a senhora confundiu, tava calor, não sei. Mas agora contando essas histórias. E uma vez a minha mãe contou também
que ela tava brincando no meio dos pés de café, essas coisas assim. Brincando lá, de repente ela olhou, parecia que tava diferente os pés de café. Eles pareciam maiores e parece que brilhava. As folhas eram tão verdes e tão limpas que chegava a brilhar, parecia que chegava a ter um brilho dourado por eles, assim. Aquilo era maior, mais robusto, mais bonito. Aí ela ficou olhando. Não é aquele pezinho de café normal que a gente olha aqui. Ela estava acostumada a brincar no meio dos pés de café. Era o mesmo lugar, era a plantação, mas era muito mais vistoso. Aí ela parou e ficou olhando, que bonito. Criança, né? Não, olha que bonito. Mas ela percebeu que ficou diferente. E aí depois voltou a ser os pezinhos de café, murcho mesmo de sempre. O que é isso, gente? A gente tem um vislumbre de uma outra dimensão? Olha que essa outra dimensão existe, hein? E vira e mexe a gente tromba com ela. Bom, pessoal, deixa eu anotar aqui, né, que eu contei esses relatos. E, por enquanto, é isso, ok? Tenham uma boa noite, um beijo pra vocês e a gente se vê de novo amanhã. Beijos e fui! Não esqueçam de deixar o like no vídeo, hein? Tchau!